Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura. A igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo do Advento. Dia este que inclusive a liturgia se reveste da cor rosa. Isso porque estamos mais próximos do Natal. Então a alegria do Natal começa já a fazer parte da nossa rotina dentro da liturgia. A primeira leitura que a igreja nos apresenta para este domingo se encontra lá em Isaías, capítulo 35, versículos de 1 até o 6 e o versículo de número 10. E o texto nos diz assim: Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Amados irmãos e irmãs, o texto se encontra em Isaías 35. Eu já tenho repetido isso desde o início do Advento. Até o capítulo de número 39, nós estamos no chamado primeira parte de Isaías, ou proto-Isaías, que é exatamente o contexto específico antes do povo entrar no chamado exílio babilônico, que, em resumo, foi o momento histórico pelo qual o Império Babilônico acabou invadindo a região de Jerusalém, que pertencia ao chamado Reino do Sul, e em duas invasões, especialmente na segunda, destruiu a cidade de Jerusalém e levou uma parcela da população para ficar exilada na Babilônia. Segundo os estudiosos, até o capítulo 39, esse momento ainda não aconteceu. Então, mesmo que alguns momentos fiquem nos aparecer que o autor está falando do momento pós-exílico, mas o contexto histórico em si é pensando na realidade antes do exílio babilônico. Embora, claro, especialmente vendo o contexto, do que estava acontecendo em nações vizinhas, por exemplo, o autor sagrado já estava percebendo o que parece que ia chegar a acontecer. Então, às vezes, ele meio que fala num contexto mais futuro, tendo em vista toda essa análise que ele estava fazendo de conjuntura, para então externar realidades que estavam por vir a acontecer. É mais ou menos o que acontece com o capítulo 35. Não é à toa que nós temos até mesmo estudiosos que dizem que esse capítulo seria uma espécie de um apocalipse em miniatura, ou uma janela escatológica. Isto quer dizer que ele é um trecho que acaba falando de realidades futuras, embora, como eu já disse para vocês, essa primeira parte do profeta Isaías não fala estritamente do contexto do exílio babilônico. Agora, se ele ainda não foi escrito dentro do contexto do exílio, então a gente poderia dizer meio que o autor sagrado escreve para que o povo não entre em desespero diante daquilo que eles vão viver. Mas vamos agora mergulhar no texto, para que você entenda melhor tudo o que eu estou apontando. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 1. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Dentro da dinâmica do exílio babilônico, uma vez que uma boa parte do povo foi embora para o exílio, a região ficou deserta. E o deserto, obviamente, ele tem a ver com exclusão, perda da vida comunitária, da vida religiosa, é local também de provação, e se é intransitável, as pessoas não conseguiam caminhar por ali. Então talvez o autor comece a dizer o seguinte: gente, olha, eu estou prevendo que nós vamos passar por um exílio. E a terra vai ficar então deserta, a terra vai ficar intransitável, mas ela é convidada a experimentar a alegria. Por quê? Porque a própria solidão vai exultar e vai florescer como um lírio. Estranho a solidão exultar, porque a solidão é sempre vista como algo muito negativo, né? E o lírio, inclusive, ele acaba tendo uma beleza simples e ao mesmo tempo muito inesperada. Então o autor meio que está dizendo o seguinte: olha, aquilo que é deserto,
vai ter algo inesperado a acontecer. Ele vai para o versículo 2. Germine e exulte de alegrias e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Líbano, Carmelo e Saron. 3 regiões que têm a ver com a ideia de fertilidade. Especialmente o Líbano era uma floresta. Claro que, inclusive já teve leituras aí, dia de semana, que a gente refletiu, que o Líbano geralmente é visto como orgulho, vaidade, palavras do tipo. Mas nesse contexto, quando fala a glória do Líbano, é justamente para poder falar dos grandes cedros que haviam no Líbano, né? Árvores frondosas, gigantescas, que atraem a atenção. E também tem estudiosos que vão apontar que algumas dessas madeiras dos cedros do Líbano foram utilizadas também para a construção do Templo de Jerusalém. Então é interessante que acaba tangenciando muito a história de fé do povo de Deus, né? Então, a glória do Líbano, que seria essa parte de ser algo grandioso, majestoso, o esplendor do Carmelo e do Saron, uma vez que são regiões férteis, tudo isso vai chegar a se dar. E os habitantes vão ver a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus. Só pelo versículo 1 e 2 a gente já consegue então perceber o foco na ação de um Deus que transforma. Que transforma uma região deserta em uma região fértil. Uma região intransitável, sem glória, sem beleza, sem pessoas, sem vida, em uma região que tem vida. Em outras palavras, o autor diz, gente, não tenham medo, se alegrem, porque mesmo que passemos por momentos difíceis, temos um Deus capaz de tudo restaurar, de tudo transformar. Sentiu a beleza agora? É isso que o texto está pontuando nesses 2 primeiros versículos. Depois vamos para o versículo 3, ele vai dizer, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Ele está falando para o povo que está sem coragem, está sem força, está sem ânimo. E aí que o autor deseja então encorajar, provavelmente diante de um medo de um exílio iminente, né? E aí também vale para a gente hoje. Quantas vezes, olhando para a nossa realidade, para os desertos que vivenciamos, para os problemas que nós vivenciamos, nós ficamos sem coragem, sem ânimo, achando talvez que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não vem intervir, que Deus não vem julgar, que Deus não vem trazer a justiça em um mundo, né, cheio de tantas injustiças, mas de fato Deus deseja trazer para nós coragem. Coragem porque não estamos sozinhos. Coragem porque Deus escuta as nossas orações. Coragem porque Ele está conosco. E aí vem o versículo 4. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Então ele mais uma vez traz pessoas que estão então desanimadas e que diante desse desânimo é preciso criar ânimo. Só que aí vem uma expressão meio estranha, talvez para muita gente. A vingança vem, a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Olha, Deus é vingativo? Deixa eu explicar para vocês qual é o contexto dessa palavra aqui. Durante muito tempo o povo de Deus sempre foi muito injustiçado, né? Lideranças que vieram explorar, foram escravizados no Egito e por aí vai. E toda essa realidade que o povo fez é caracterizada como um momento de injustiça. E aí nós temos um Deus que é justo juiz e Ele vem corrigir a injustiça sofrida pelo povo. Seria então essa a vingança. Mas essa intervenção feita por Deus é a intervenção salvífica, uma vez que Ele vem para vos salvar. Ele vem como Salvador, não como um destruidor, mas como, acima de tudo, um Salvador. E é isso que a gente está esperando aí no Natal. Estamos para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Daquele que vem trazer justiça em um mundo tão cheio de injustiças. Aquele que vem trazer verdade em um mundo tão cheio de mentiras. Continuando o texto, agora começa a imagem bem concreta. Cegos vão começar a ver, surdos a ouvir, coxo vai saltar, mudos conseguirão falar. Olha que coisa bonita. Aquilo que para muita gente era algo extremamente impossível, inimaginável, inclusive a surdez, a mudez, né? A paralisia, sempre foi visto como uma maldição. Essa maldição está indo embora. Porque Deus é capaz de vir intervir diretamente na realidade do povo. E aí, os que o Senhor salvou voltarão para casa. Já é o profeta entendendo que provavelmente o povo vai passar por um exílio. Ele fala de que em algum momento voltarão para casa e eles virão com muita alegria voltando para Sião, que é o monte a qual Jerusalém estava ali construída. Amados irmãos e irmãs, olhando então para esse texto,
a gente pode começar a se perguntar então o que é que ele fala aí sobre o advento. Já apontei várias coisas, mas vamos fazer algumas reflexões através de perguntas. Primeiro é pensar em que deserto eu preciso acreditar, né, nesse florescer que vem de Deus. Será que você que está me acompanhando está passando por algum deserto em sua vida? Tem alguma região árida, intransitável, sem Deus, sem vida, sem ânimo, sem coragem? Existe alguma área de sua vida que, sei lá, você por algum motivo olha e diz: eu acho que não tem jeito, não tem vida aqui, né? Eu não tenho nem ânimo de olhar para esta realidade. Segunda coisa também, que cegueiras nós temos, que surdez nós temos, que mudez nós temos, que precisamos também dessa intervenção. Mas esse domingo é um domingo caracterizado como alegria dentro do advento. Por que alegria? Porque a gente tem um Deus que restaura todas as coisas. Um Deus que é capaz de transformar o pior dos desertos em um lugar fértil. Um Deus que de fato pode fortalecer as nossas fraquezas. Que em meio aos nossos medos nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Um Deus que mesmo que eu esteja exilado, tem coragem de ir lá comigo para que um dia eu volte para a minha terra feliz. Um Deus que é capaz de trazer voz aonde não existe, som aonde não se escuta mais. Amados irmãos e irmãs, por isso é a nossa alegria. Um dia, há 2000 anos atrás, o Verbo se encarnou. O Verbo se encarnou no ventre da Virgem Maria para nos salvar, para trazer justiça em um mundo tão cheio de injustiças, para trazer vida em um mundo tão cheio de mortes, para trazer liberdade em um mundo tão cheio de escravidões. E esse texto da primeira leitura já nos convida a contemplar exatamente isso. É a alegria do Natal que já vem antecipadamente ao nosso encontro nesse terceiro domingo do Advento. Amado irmão e irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo, então, nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.